Graça e paz do Senhor Jesus. Quero pedir licença para entrar na sua casa nessa noite e declarar que essa quinta-feira é o início de um ciclo que Deus começa na tua vida. Recebe a palavra, guarda o teu coração, porque a Bíblia diz que é do nosso sentimento, do nosso coração, que procede a saída da vida, né? Ou da morte. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos, com o nosso coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Coisa boa estar na casa do Senhor, né? Oh, Jesus maravilhoso. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia. Hoje nós estamos na leitura do Salmo de número 80, do 1 a 19. Mas eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 81. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 81. Eu estou com uma nova versão internacional, mas a leitura é um pouco, graças a Deus, irmãos, eu gosto de dizer isso. A língua portuguesa é uma das línguas mais complexas e lindas. Inclusive, existem palavras que só tem no nosso idioma, só tem na nossa língua, tipo saudade. Não existe a palavra saudade em nenhuma outra língua. E isso é maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo é complexo, porque muitas vezes a gente pega uma leitura da Bíblia, por exemplo, e tem a linguagem de hoje, nova versão internacional, King James, né, Almeida atualizada, que é o que o pastor gosta, mas eu gosto bem dessa aqui, NVI. E aí o Salmo de número 81 era o que foi escrito pelos os da família de Asaf, né? Asaf era um levita, adorador, e eles falaram a respeito dessa celebração que é estar na presença do Senhor. E ele começa o salmo dizendo assim: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó. 2, ele diz: comecem um louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Então a primeira coisa que eu queria enfatizar aqui é que o Senhor escreveu um estatuto. E o estatuto, ele é diferente do mandamento. O estatuto, geralmente, ele é como se fosse uma chave, assim como a gente fala do princípio, né? Que a gente diz que o princípio, a gente fala assim, fulano, não quebra o princípio. O que é o princípio? É a obediência ao mandamento. Entende? Quando a gente diz que nós precisamos obedecer aos pais, e lá não está dizendo se o pai é bom ou ruim, se ele é um abusador, se ele foi um estuprador, não importa. Lá está dizendo que eu devo obedecer ao pai. Então, quando eu entendo o princípio, eu falo, meu pai é uma pessoa péssima, mas eu não posso desobedecer. Ele me desonrou, mas eu não posso desonrar ele. Quem está entendendo? Isso é um princípio. E aqui, o Senhor estava dizendo, eu já dei os mandamentos, e vocês, se andarem nos 10 mandamentos, vocês já estão no caminho. Mas agora, à medida que a gente vai andando, é preciso ir criando estatuto, regra, princípio, critérios. Por quê? Porque o ser humano precisa de norte. Somos assim, somos limitados, e a nossa raiz adâmica nos deixou com essa sequela. Ou como a gente ficou sequelado, não é verdade? Porque Paulo entende isso e ele diz assim: o mal que eu não quero é esse que eu faço. E isso acontece não é só porque Paulo era o pior, não, é conosco, é comigo e com você. Todo dia nós temos que matar essa carne aqui. E eu expliquei a semana passada a diferença da carne animal para a carne do ser humano. Essa carne está viva, amados. E Jesus disse que ela deve estar na cruz. Ela precisa ser crucificada e não é fácil. Então, o salmo convoca, ele não está convidando, ele está convocando, Fernando. Ele está dizendo, vocês devem, vocês precisam, é importante vocês adorarem a Deus.
Porque a alegria do Senhor, irmão, traz força, diz a palavra. A alegria do Senhor traz renovo. A alegria do Senhor traz a conquista, a vitória. E quando nós adoramos o Senhor, não é porque a gente não tem problema, porque a gente não tem dificuldade, porque está tudo bem, não é por isso. Nós oramos, nós cantamos e celebramos o Senhor e adoramos porque a gente tem certeza de que quem começou a boa obra é fiel para completar. É por isso que eu e você precisamos celebrar. Porque Satanás, ele é ardiloso, ele é nojento. E muitas vezes eu ouço isso. Essa mulher está passando, está quase morrendo aí. Agora fica aí, dando risada o dia todo com as canjicas de fora. Eu dou risada mesmo. Eu louvo o meu Senhor de dia e noite. E choro, paro, entrego a Ele a dor, entrego a Ele a luta. E continuo celebrando porque Ele é fiel. Porque isso vai me dar força. Isso gera em mim, no meu cérebro. Já foi constatado cientificamente. Quando eu chamo a existência, vem com a vovó, anda, vem cantar aqui. Então, quando a gente chama a existência, a gente está fazendo o que Abraão, a Bíblia diz que Abraão fez isso. Ele falou, ele lutou e ele abriu a boca contra a existência. Não pode ter filho nessa idade, Sara. Não pode ser pai de multidões, Abraão. Não pode ter, Senhor. Rapaz, eu estou com Deus que pode todas as coisas. Se Ele falou, a gente falava essa semana com a Mabel e com o Elias sobre essa coisa do chamado. E eu falava isso para eles. Eu falava, não tenham medo de exercer aquilo que Deus chamou você para fazer. Não tenha medo de retaliação do diabo para cima de crente que anda com Deus. Filho de Deus, isso é conversa para botar boi para dormir. Você não é boi. Você não tem que comer esses agados do diabo do inferno. Bota ele para correr, fala para ele, escuta aqui, demônio, você vai sair e acabou. E eu disse isso para eles, falei, Mábia, Elias, nós não precisamos ter medo de fazer o que Deus manda. Porque quem vai fazer é Deus. Eu sou só a torneira. Você quer subir aqui, menina? Lindeza. Mas, irmãos, nós precisamos ter essa consciência que o Senhor quer te usar. E quando nós temos vida com Ele, na nossa luta, no nosso desafio diário, a gente vai vencer, porque Ele é fiel. Amém? Aí Ele disse isso, que nós precisamos. Primeiro Ele começou dizendo que está nos convocando nessa noite, e que é um culto de campanha, mas que eu preciso me levantar como adorador do Senhor. E eu sempre gosto de dizer, adorador não é quem é afinado, desafinado. Adorador é quem tem a essência de Deus no seu coração. Ela canta no banheiro, ela canta dentro de casa, ela canta sozinha, ela não canta externamente, ela canta ali dentro. Tem pessoas que não, eu não sou de cantar em casa. É muito raro eu cantar no chuveiro e assim, geralmente é um pedacinho. Percebe que o pastor está por perto, eu já paro de cantar, eu não gosto. Eu não gosto. Minha conversa com Deus é eu só, minha música é só quando eu estou sozinha. Eu sou assim, apesar de ser muito, para frente, igual bico de palhaço, sapato de palhaço, mas eu tenho minhas reservas. E nesse momento com o meu Deus é comigo e Ele só. Mas eu estou falando, irmãos, que nós precisamos estabelecer como estilo de vida no nosso coração, que você é um adorador. E a Bíblia diz que eu amo esse versículo, ele diz assim, Paulo disse assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, quando eu entendo que eu lavo a cueca do meu marido para a glória de Deus, que eu vou desencardir a roupa da minha filha para a glória de Deus, que eu vou limpar aquele canto, escombro que está lá na minha casa para a glória de Deus, porque se Deus me deu uma família, obviamente que Ele quer que eu seja excelente naquilo que Ele me deu para fazer. Não é assim? Se Ele me deu meu trabalho, eu tenho que ser a melhor. E não é porque minha patroa, não. Minha patroa às vezes é o cão chupando manga. Mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Então eu estou fazendo porque é Deus que está comigo e Ele está vendo a minha obra. Ele está vendo o meu esforço em completar aquilo que Ele botou na minha mão para fazer. E a hora que nós entendemos, irmãos, aí nasce um adorador. Aí nasce aquele levita lá que ficava, aquele povo daquela tribo de Levi, que ficava só por conta de cuidar das coisas de Deus. Porque é tão comum e é tão trivial você viver para a glória de Deus, que aquilo para você não vai ter cansaço, sabe? Esforço. Marido falou uma coisa, você enche a boca de água, né, Mar? A gente está aprendendo isso, né? Fala com minha mão, marido.
Deixa lá. Sabe por quê? Porque você está no nível de adorador. Se ele não está no nível de adorador, não vai adiantar, porque você vai perder, você vai descer, você vai declinar no nível que você já está. E isso também para a mulher, viu? Isso também, porque às vezes o marido está no nível de adorador e a mulher está aqui, ó, amarga. E mulher, quando ela tira para ser ruim, irmãos, ela não precisa nem de diabo. Ela usa o diabo. Ela fala, vem cá, diabo, que eu tenho uma função para você. Não, mulher, eu tenho um negócio ali para resolver. Você vai agora fazer isso para mim. É, porque a gente é assim. Nós temos uma perspicácia, nós temos uma sensibilidade e uma astúcia. Deus deu isso para nós, irmãs. Um radar. Só que quando a gente não está em Deus, e a gente vai fazer uma destruição. E eu gosto, por isso que eu gosto de ler aquele versículo que diz: a mulher sábia faz o quê? Ela é uma engenheira civil, ela edifica, ela põe fundamento, ela constrói parede, ela bota os melhores lajota, ela bota telhado, ela subir, ela chupa manga, ela faz tudo ao mesmo tempo. Agora, quando a mulher é o cão chupando manga, o que é que o versículo continua dizendo? Mas a tola faz o quê? Com as suas próprias mãos destrói, desgraça tudo. É a Bíblia, viu, gente, que está falando. Não está falando, eu que estou dizendo que uma mulher sem a graça é uma mulher que desgraça as coisas. Então a gente precisa ler o versículo inteiro. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, o espírito da destruição está ali. E ela destrói a vida de todo mundo, ela destrói. Então que o sangue de Jesus tenha poder na nossa vida. Que o Senhor nos faça adoradores, porque a hora que a gente entende esse estatuto, essa convocação do céu, dizer, eu vou celebrar o Senhor, eu vou cuidar das minhas coisas para a glória de Deus, eu não estou importando se o marido fez, aconteceu, se a mulher fez, aconteceu, se o filho está... É comigo, irmãos. E a hora que nós entendemos essa responsabilidade e essa convocação, você vai adorar Deus no meio da dor, no meio da luta, no meio da dificuldade, porque você tem graça de Deus. E não importa se a outra pessoa está a 10 quilômetros, está a 100, porque você está na graça. E quando a gente está na graça, a gente adora, a gente celebra, né? Ah, morreu um parente, a gente está ali, saudoso, mas a gente entende que o Senhor sabe de todas as coisas. Ah, mas o outro perdeu o emprego, mas a gente sabe que o Senhor, e ele diz isso, que o salmista Davi disse que ele foi novo, e agora ele era velho, mas que ele nunca tinha visto um justo mendigar o pão. Não mendiga, não passa falta de nada, porque tudo que vai ser importante, Deus vai suprir na minha e na tua vida. Então, irmãos, por que a gente não pode celebrar o Senhor todo dia? Por que no meio da nossa caminhada, para chegar no objetivo que Deus tem para cada um de nós, nós não podemos celebrar, adorar, glorificar e sermos adoradores de fato, de direito? Há essa possibilidade nessa noite, viu? E o Senhor está chamando cada um de nós, convocando para nós entendermos isso. Então eu vou ler novamente aqui, ó. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor. Façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos, costume, cultura, paganismo, tudo diferente. E ele continua no verso 7 agora, Beto, por favor. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Você sabe por que está escrito aqui, pausa? Volta aqui, olha lá. A Bíblia tem esses momentos, irmãos, porque na verdade esses cânticos, esses salmos eram cânticos. Eles iam adorando a Deus e iam surgindo essas melodias. E quando tem essa pausa, é como se ele dissesse assim, isso é tão profundo, isso é tão poético, isso é tão poderoso que a gente precisa respirar. Respira aí, por favor. Gente, esse Deus é poderoso demais. Nós precisamos contar, irmãos.
Pode ser o 8, Pepe, por favor. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Antigamente cantava uma música. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso. É esse nosso. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso. É esse nosso. Eu não lembro o resto, Emília. Deixa só esse pedaço. Mas é maravilhoso mesmo. E Ele faz maravilha. Ele faz, Ele cura quem Ele quer curar. Ontem eu conversava com a irmã de uma irmã aqui da igreja que teve câncer há 2 anos atrás. E fez o processo todo. E ela falou assim: pastor, eu estou tão feliz. Como Deus é maravilhoso. Eu não consigo entender o amor dele, porque é inexplicável. Eu passei 2 anos e agora eu estou livre, estou curada. Oh, gente, é maravilhoso. Quantas pessoas descem a sepultura com câncer, mas também quantas Deus dá a vida, restitui a vida, né? A minha sogra, que todo mundo sabe aqui, ontem foi dia de celebração para nós. Ela foi no oncologista dela, o cirurgião, e ele disse que ela está muito bem. E a gente vê aqui todo domingo, né? O quanto ela está bem. Então, irmãos, nós precisamos entender que quem desce à sepultura é porque tinha que descer. Porque o nosso Deus, Ele não há limites, Ele não tem dificuldade se é gripe, se é câncer, se é tuberculose, se é hanseníase. Ele não tem dificuldade. Ele faz até hoje. E Ele está dizendo no verso 8: ouça, meu povo, as minhas advertências. Ou será que a gente só quer ouvir Jesus passando a mão na cabeça da gente? Eu não sei com você, porque eu não consigo ver Deus bonitinho da mamãe. Não, mano. Tem que melhorar mesmo. A gente tem que levantar da cama entendendo que a gente pode ser um pouco melhor. A gente pode resolver algumas coisas. E Deus me fez lembrar, enquanto eu estava tomando banho, de uma situação de uma família que há muito tempo eles viveram uma vida muito, muito absurda. Todo mundo um querendo matar o outro. E de repente agora estão vindo para Jesus. E agora todo mundo virou santo. Mas não tem lugar para o pecador na família, minha gente. Vocês acreditam num negócio desse? Porque agora todo mundo é santo entre todos. Aí eu conversei com um deles e falei assim: ô irmão, sabe o que acontece? Vocês precisam ser comedidos. Assim como a bênção. Assim como a Bíblia fala, e o Senhor falou assim: fale sobre o maná. O que era o maná? A palavra maná quer dizer o que é isso? Era uma alimentação desconhecida. E o Senhor disse: olha, diga a eles que a nossa vida aqui, nós recebemos o maná, o sopro da vida de manhã, não é assim? E a gente vai comendo conforme a necessidade do dia. Tem condição da gente guardar o maná? Vou contar um segredo do pastor para vocês. Eu consigo fazer mensagem, por exemplo, às vezes Deus me traz uma palavra e eu estou lendo um livro, eu estou lendo a Bíblia, aquilo aí eu já ponho no papel. Eu sempre faço isso. É difícil fazer como quinta-feira que o Senhor me falou algo durante o dia e eu preguei aqui. Mas o pastor Danilo, ele não consegue escrever antes. Aí tem dia que eu falo assim: Dan, por que você não já aproveita? Eu não consigo. Aí quando falta 4, 5 horas para o culto, ele precisa achar uma palavra. Precisa achar uma palavra. Deus não falou nada ainda comigo. E aí vai dando desespero e ele vai assim. Porque assim é o método dele com Jesus. O meu já não é. Então muitas vezes nós não entendemos esse agir particular de cada um. E por que eu estou falando dessa família? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos no meio de um problemão e a gente quer simplesmente pegar aquele problemão e botar na lata do lixo. E não é assim a vida. Porque existem coisas que estão acontecendo, irmãos, que envolve muita gente. É como uma grande árvore que está doente, que está com cupim e que precisa ser tirada dali e não pode matar a árvore. O que é que eles vão fazer? Tem todo um povo ali treinado para trabalhar com aquela árvore e eles vão criar uma situação para tirar a doença da árvore, tirar as raízes que estão acabando com aquela casa, com aquele lugar, para não machucar as pessoas, mas também para não matar a árvore. Quem está entendendo? Tem coisas, irmãos, que elas vão se resolver por si mesmas. O Senhor está dizendo que muitas vezes a fala é desnecessária, porque todo mundo sabe exatamente o que precisa ser feito. Você sabia disso? Seu filho sabe o que ele precisa melhorar, sua filha sabe o que precisa melhorar, o marido sabe o que precisa melhorar, a esposa. Então, surto e ataque de pelanca
Lá na Bahia, quando a pessoa fala, a gente fala, tá dando ataque de pelanca. Não resolve. A gente tem que sair daqui, irmãos, com maturidade. Para amanhã, quando o maná chegar, quando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e a gente precisa sair adorando a Deus, celebrando a vida e dizendo obrigada, Senhor, que eu estou tendo a oportunidade. E vou ganhar só o maná, só a condição de resolver o dia, de respirar. Às vezes vai passar a semana inteira e você não vai poder resolver nada. E dê glória a Deus, tá bom? Porque muitas vezes tem gente que queria estar aqui hoje e não está porque não pode, e amanhã não vão estar vivos para ter outra oportunidade. E provavelmente todos nós vamos estar em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, precisamos aproveitar a oportunidade. Mas não podemos ir com sede ao pote. Nós não podemos querer fazer além, porque as mudanças, elas têm que ser paulatinas. Nós não suportaríamos mudanças muito drásticas. Então vá para a sua casa, coma um pão com a sua família. Louve a Deus por cada um deles. É o doido, é o torto, é o preguiçoso, é o vagabundo, é o sem vergonha. Mas é o que tem. E se você abrir a boca, berrar, não vai melhorar, pelo contrário. É uma casa de moribundo que você precisa tomar cuidado. Aquilo pode ferir muitas pessoas. Mas ele está todo errado. Assim está a minha humanidade. Então, irmãos, em nome de Jesus, ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente vocês me escutassem, ó Israel. Batista Nova Aliança. Se tão somente a gente parasse de jogar no ventilador, a vida da gente estava um bocadinho melhor. Porque a gente melhora um bocadinho e a gente já quer achar que o mundo... Não somos a palmatória do mundo. Saia daqui entendendo isso. Verso 8... verso 9 diz assim: não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguir os seus próprios planos. Se meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha o satisfaria. O Senhor está dizendo, irmãos, para mim e para você, que Ele é capaz de fazer, viu? O Senhor está dizendo que hoje Ele pode mudar e você chegar na sua casa e um quadro diferente está lá. Porque Ele é poderoso e é soberano. Mas Ele está pedindo para mim e para você: celebre mais e fale menos. Busque mais o Senhor, adore mais a Ele e cobre menos as pessoas. Porque você também não é a última bolacha do pacote, tá bom? Ninguém aqui é, a começar de mim. Ou a gente entende isso, ou a gente vai viver na bancarrota. Sai de um problema e está no outro, sai de um rolo e está no outro. É hora de melhorar, irmãos. Não dá mais para a gente viver sem maturidade. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés. O verso 6, ele diz assim: Ele diz, tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres do cesto das cargas. O Senhor me diz que está tirando o peso dos teus ombros nessa noite. Porque muitas vezes a gente fala assim: Senhor, eu estou falando porque eu estou apertada, eu estou falando porque está todo mundo me subjugando. E o Senhor diz: deixa agora que eu vou tirar a carga do seu ombro. E amanhã você vai falar menos, porque agora é comigo. Eu vou subjugar o inimigo da tua família. O nome dele é diabo. O nome dele não é marido, não é esposo, não é vizinho, não é sogra, não é vó, não é tio. O nome dele é Satanás, que veio para matar, para roubar e para destruir. Eu e você temos promessa, temos filiação, somos filhos de um Deus todo-poderoso. A nossa parentela e a nossa família está diante do olhar do Deus poderoso. Ele está vendo tudo e nessa noite Ele tira esse peso que estava sobre os seus ombros. Você entrou aqui arqueado, você entrou aqui arqueada, porque você não está sabendo lidar com esse peso.
O Senhor toma nessa noite. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Entrega para mim esse problema. Entrega esse jugo, essa dor, essa luta. Deixa o Senhor cuidar de você. Deixa o Senhor ser o teu juiz. Deixa o Senhor ser o teu pai. Você precisa de pai, você tem. O nome dele é Jesus. Deixa o Senhor cuidar de você a partir de hoje. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor preparar o maná diário. Viva cada dia como se fosse o último. Com leveza, com alegria. A culpa não são das pessoas, é do diabo. Ele é terrível. Ele que quer nos roubar. Ele que quer matar e destruir. Mas o Senhor tem vida. Tem planos maiores e melhores para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Em agradecimento, Senhor. Porque nós não sabemos nada. Nós não entendemos nada. E ainda, Senhor, ficamos como crianças. Senhor, esperneando, dando piti. Ah, Deus, muitas vezes, Senhor, achando que temos um monte de razão de direito, não temos. Não temos, Pai, porque também erramos. Também, Senhor, deixamos sementes para trás, que muitas vezes é o que eu e meus irmãos estão comendo hoje. Mas nós queremos agora, Senhor, confessar diante do Senhor a nossa pequenez. Queremos confessar, Senhor, a nossa loucura. Queremos confessar essa dor e dizer: Pai, toma aqui, Senhor. Recebe essa dor, recebe essa luta, recebe, Senhor, esse embrulho. Às vezes estamos num embaraço tão grande que a gente não sabe nem para que lado olhar. Senhor, a tua palavra nos promete aqui, ó Deus. Versículo 6. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros e suas mãos ficariam livres do cesto de carga. Deus está tirando o cesto de carga da tua mão nessa noite. O Senhor está tirando esse peso, essa cobrança, essa sentença. Você é livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Você é do Senhor. Em nome de Jesus. Quando faltar o sono, porque muitas vezes o sono, irmãos, é uma coisa subjetiva na nossa vida. E às vezes não dormimos, mas acordamos bem. Quando te faltar o sono, celebre o Senhor. Celebre pela insônia. Agradeça a Deus. Tome um chá, adore, louve se você pode. E você vai ver que você vai ter um dia maravilhoso no outro dia. Porque o nosso Deus, Ele supre a necessidade da insônia na tua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós nos entregamos a Ti nessa noite, Pai. Tu és o dono do sono. Tu és o dono da noite. Tu és o dono, Senhor Deus, dos nossos corpos físicos e emocionais. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai. E declaramos, Senhor, que tudo é Teu. Toma, Senhor. Toma a mente. Toma o corpo. Toma a alma. Toma as emoções. Ah, Deus, e a partir de hoje, precisamos dessa maturidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, não é fácil, o Senhor sabe, Pai. A carga que cada um de nós chegamos aqui nessa noite. O Senhor conhece. Mas o Senhor está nos prometendo que o Senhor é capaz de deixar as nossas mãos livres a partir de hoje. E nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que somos livres para Ti. Livres para Te celebrar. Livres para Te adorar. Livres, Senhor, para ser instrumento da Tua glória. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Adore a Ele, aplauda o Senhor. Aleluia. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de
bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. E como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Oh, glória a Deus. Senhor é o nosso bom tesouro. Nós te adoramos, Pai. E não adianta ter tudo nesse mundo se a presença de Deus não estiver em nós. Oh, Espírito Santo de Deus, toma nossas vidas nessa noite profética e que possamos viver, Deus, o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. O que adianta ter as riquezas deste mundo, ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o
Contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter, Senhor. Que nós venhamos a buscar o Senhor, Ele cumprirá o desejo do teu coração. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Põe a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Essa música é como se fosse uma oração. Tu cumprirás, Senhor, o desejo do meu coração quando eu te buscar. E lá em Jeremias a palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto está perto, diz Isaías, porque Ele está perto. Perto está o Senhor. Buscai-me-eis e me achareis quando te buscares de todo o vosso coração. A palavra do Senhor ainda diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro então o reino de Deus e todas outras coisas vos serão acrescentadas. Senhor, abre os nossos olhos do nosso entendimento para que possamos ver, para que possamos contemplar essa beleza, essa promessa em nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, repita esse refrão, em nome de Jesus. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante, Ed. Glória a Deus. Graças e paz, boa noite, tudo bem? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Então tá bom, se estamos felizes é importante, né? Porque é o que Deus tem para as nossas vidas. É para isso que Ele veio, né? A Bíblia diz que se quiserdes e ouvirdes, comeremos o melhor dessa terra. Então a gente entende que Jesus, lá na cruz, quando paga aquele alto preço para estarmos aqui, Ele pagou para que eu e você vivêssemos vida e vida em abundância. Às vezes a gente fala assim, fica parecendo que teoria da prosperidade, mas eu não estou falando de bênçãos materiais, porque
Às vezes a gente encontra pessoas com tantas coisas, mas dentro delas existe um vazio. Não é verdade? Esses dias eu falava com não sei com quem, e a pessoa me falava isso, que a pessoa tinha um vazio, e ela tinha tantas coisas, e faz tantas coisas, e corre tanto, mas o vazio está aqui dentro. E é um vazio que nada vai suprir. Por quê? Porque, como disse a Emília, como disse a pastora aqui na abertura do culto, a pastora falou tanta coisa que eu não precisava nem ministrar, porque muita coisa do que Deus falou comigo hoje. Normalmente a gente faz isso, né? Normalmente a gente não, o Espírito Santo faz isso, né? Então, mas a nossa essa busca incessante que nós vamos buscar e sempre vai ter um vazio aqui dentro, é porque nada vai suprir. Dinheiro, casa, carro, marido, filho, um bom emprego, nada disso supre o vazio que Jesus deixa aqui no peito. Só Jesus que vai suprir essa sua necessidade. Então, eu entendo que quando eu compreendo esse sacrifício, aquilo que Jesus fez por nós, e nós começamos a fazer a vontade do Pai, as outras coisas todas são supridas. Então, existem pessoas que elas vão precisar sim de um dinheiro, de uma casa, de um carro, mas se o seu chamado não é esse, não é isso que Deus tem para você, meu irmão, você pagando seu aluguel todo mês, você vai estar feliz. Isso é a verdadeira prosperidade, né? Quando você honra as suas contas, quando você paga as suas contas. Eu sempre falei aqui que até os meus 28, 29, uns 30 anos de idade, eu nunca tinha pago aluguel na minha vida. E aí eu conheci a pastora Eliette. Pronto, o aluguel entrou na minha vida, né? Eu não tinha pago, eu não sabia, até 30 anos de idade eu mudei 2 vezes de casa. A gente morava numa casa dentro do quintal, aí meu pai ia reformar essa casa, a gente desceu para a casa de baixo, e aí reformou a casa de cima, e a gente voltou para a casa de cima. Essa foi a mudança que eu tive na minha vida. E aí eu conheci a pastora Eliette, e eu virei um nômade, né? Sabe o que é nômade? Aqueles caras que não tem morada, não tem parada. Um dia está aqui, um dia está ali, um dia está ali. Graças a Deus hoje a gente tem a nossa casa. Gente, mas é tão bom. A gente morava ali em cima, e tinha um povo que morava em cima, fazia tanto barulho, daqui a pouco Deus levou ele e a gente foi morar nessa casa. Daqui a pouco aí nessa casa pingava água no banheiro. Daqui a pouco Deus abriu uma porta e deu uma casa com três banheiros. Era um só, pingava. Daqui a pouco a gente estava morando numa casa com 3 banheiros. Deus faz assim, né? Aí daqui a pouco, talvez se a casa fosse minha, eu não teria essa oportunidade. É lógico que é bom você ter sua casa própria. Eu acho que a gente tem que buscar isso mesmo. Eu tenho a minha lá já, nossa, está alugado. É nosso refúgio, né? Eu tenho a casa tem quase 20 anos, acho que a gente morou uns 5 lá, né? Deus não deixa a gente morar lá, porque senão eu acho que eu vou entrar na zona de conforto, né? Conforto no sentido assim, não, tá bom aqui. E aí Deus não deixa nem a gente morar naquela casa. Moramos muito pouco tempo, né? Compramos a casa, moramos uns 3, 4 anos, depois fomos embora para Minas, quitamos ela, e aí voltamos, ficamos mais 2 anos, e ela está lá alugada, já tem 5. Meu sobrinho morou lá uns 3 anos, e agora tem mais 1 ano e pouco que está alugado. Então, mas para mim hoje não é mais problema pagar aluguel. Não é. Porque o mais importante de todo mês o aluguel está pago. Não é verdade? Então isso é a prosperidade. Isso é você entender o que Jesus tem para você. Isso é Jesus vir e tomar o lugar dele, o verdadeiro lugar dele dentro da sua vida, e assim, aquelas outras suas necessidades, elas começam a ser supridas, independente daquilo que for. Se é a casa própria, Deus dá a casa própria, mas se for um aluguel, Deus dá a condição de você pagar aluguel. Não é assim que funciona? Se é um carro novo, Deus vai dar um carro novo, mas talvez se for um carro não tão novo, Deus vai dar esse carro não tão novo, porque eu particularmente falo isso. Eu acho que eu não tenho coragem. Esses dias eu estava conversando com um rapaz ali, o cara pagou 150 mil reais do carro, cara, acho que eu não tenho coragem de pagar 150 mil reais do carro. Talvez eu não tenha, porque eu não tenho também, né? É fácil você falar que não quer, mas é muito dinheiro. Mas para algumas pessoas isso é bom, e eu acho que se Deus está dando, amém, glória a Deus. Então, se você quiser, se você quiserdes, ouvirdes a palavra e quiserdes, Deus vai fazer você comer o melhor dessa terra.
Agora entenda que o melhor não significa que é aquilo que o seu irmão tem, mas é aquilo que Deus tem para a tua vida. E a gente precisa entender isso. E quando a pastora ministrava aqui, eu lendo, né, Salmo esses dias, Provérbios, desculpa, nosso plano de leitura, Provérbios de número 12, o verso 23. O verso 23. Isso, hora do dízimo da oferta, Marcos. Se não quiser envelope, levanta a mão aí que o Marcos te leva um envelope. Ô Marcos, depois você procura o meu lá para mim, traz aqui, por favor, eu esqueci. Provérbios de número 12, o verso 23 diz assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Esse versículo é tão interessante que Jesus, o Espírito Santo, através do escritor de Provérbios, ele está falando de algo antagônico. São antônimos. O homem prudente e o que é prudente? Prudente é aquele que tem bom senso, não é verdade? E a estultícia é a falta do bom senso. É muito interessante. E aí é exatamente isso que ele está falando. Se você é prudente, o conhecimento está em você, e você não precisa ficar mostrando. Por isso que eu falo para você que algumas pessoas, normalmente quem tem não mostra que tem. Você já percebeu, né, Zé? Quem tem não mostra que tem, não. A gente está indo fazer um curso, né, Elisa? Já tem 4 semanas que a gente está lá, né? Aí, obrigado. Tem 4 semanas que a gente está indo. E a gente chega lá tipo meio 007. Eu não falo que eu sou pastor, né? Assim como a pastora não fala. Mas é inevitável. Passa 3, 4, 5 semanas, não tem jeito. As pessoas ficam sabendo que você é pastor, né? Enquanto isso, tem pessoas que eu fui lá no primeiro dia, o cara levantou: ô, tudo bem? Eu sou da igreja tal, eu sou obreiro tal, do fulano tal, do pastor Raposo, né? Quem já viu aquele videozinho? É assim, aí as pessoas se apresentam. A apresentação do cara é 10 minutos, dizendo quem ele é, que igreja que ele é, quem que é o pastor dele, o presidente da igreja, e o cara não está indo mais no culto, no curso. Então, que a gente possa entender isso. Aquele que é prudente oculta o conhecimento. Não é ocultar no sentido de não viver, pelo contrário, é viver, não falar. Porque falar é uma coisa e viver é outra. Falar, até papagaio fala, até os maricatacas que falam, não é verdade? Agora, viver, meu irmão, é para poucos. E é isso que a Bíblia está dizendo. Então, que a gente possa viver esse Evangelho, que a gente possa praticar esse Evangelho, para que tudo aquilo que a gente precisa, que Deus sabe que nós precisamos, isso aconteça na minha vida e na tua vida, amém? E se você quiser dizimar e ofertar, fica à vontade. Uma das formas de você ou praticar o Evangelho é também dizimando e ofertando, como não é troca, pelo amor de Deus, tá? Mas é dízimo, oferta, é adoração também. Se você quiser fazer no Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com, tem um QR Code aí no envelope, dizime e oferte com toda a alegria do teu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando com a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Oh, aleluia. Amém? Eu quero até falar, porque algumas pessoas veem a gente com um envelopinho marrom, não é porque eu sou pastor, não. É porque antigamente a gente usava o envelope era único, né? Tipo assim, você colocava o seu nome e depois você procurava ali.
Mas, por exemplo, lá na sede tem um porta-envelope, assim, do tamanho dessa parede, porque é costume da igreja. E aí a gente veio com esse costume. Algumas pessoas gostam, até tem ali. Aí fica numa caixinha, por exemplo. Tem algumas pessoas que tem um envelope permanente. Aí tá ali atrás. Mas aí depois, com o tempo, aí a gente percebeu isso, aí a gente faz esse envelope individual. Todo dia você pode pegar um, se quiser levar para sua casa. Hoje até tem um pouquinho que eu esqueci de comprar, né? A gente imprime mesmo. Mas é por isso, viu? Não é porque eu sou pastor, não. Né? Vou avisar, né? Porque às vezes as pessoas sabem, por que o envelope do pastor é marrom? Não é verdade? Só porque ele é mais, né? Vale mais? Não, é por causa disso. Aí o meu está ali, eu uso ele, né? Mas é só por causa disso. Amém? É bom avisar, porque a igreja vai renovando, né? Esses dias atrás eu tenho falado com o pessoal que eu estou precisando trazer as fotos de quando a gente começou a igreja, né? Porque às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, nossa pastor, você podia fazer isso. Aí eu falo, gente, você não sabe de onde a gente veio, né? Se você olhar de onde a gente veio, você fala assim, pastor, vocês estão bem, viu? Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado pelo dízimo, pela oferta, por tudo que foi entregue aqui nesta noite. Obrigado por essa noite profética, que o Senhor possa nos abençoar agora, falar conosco. Pai, é isso que nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, abençoa a vida daqueles que têm entendido, daqueles que têm ofertado, dizimado. Pai, abençoa a vida daqueles que ainda não entenderam, mas que eles possam viver este milagre, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, se você fechou a Bíblia, amém, mas se você manter a sua Bíblia aberta, alguns dizem que quer saber se o cara gosta de ler Bíblia, deixar a Bíblia aberta. Vou dar um toque para vocês. Brincadeira. Não, mas você já viu, a gente tem um costume de falar assim, abre a tua Bíblia. Na verdade, abre a tua Bíblia. Aí a gente vai lá, abre a Bíblia. Aí a gente lê aquela passagem, aquele texto base, a tendência nossa é o quê? Fechar. Aí daqui a pouco você fala, não, vamos ler a Bíblia. Aí a gente está com a Bíblia fechada. Mas é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas o mesmo provérbio de número 12, Ronaldo, obrigado. O mesmo provérbio de número 12 aí, isso, valeu. Eu quero ler os dois últimos versículos. Na verdade, o 27 para mim é o áureo, é o que eu quero ministrar. Na verdade, ministrar não, eu só vou deixar uma reflexão, é o 25. Até porque o que Deus me falou hoje foi muito claro e muito direto, que a pastora até falou algumas coisas aqui. Provérbios 12, 27, tá? Por favor, desculpa, se eu falei 27 você me perdoa, mas é 12, 27. 12, 27. É a nossa leitura de hoje, do nosso plano de leitura. Bem, se você não tem, pede que eu te arrumo. A gente está lendo a Bíblia desde o... eu acho que do segundo bimestre, se tiver do primeiro eu imprimo e trago para você. E aí agora em começo de abril, de maio, abril agora que a gente vai entrar, né? Abril, né? Nós estamos em abril ou estamos em abril? Meu Jesus. Em maio nós vamos entrar no terceiro bimestre do ano, né? Daqui a pouco a gente está no meio do ano. A Maiara faz os planos de leitura todo dia. Aí toda vez que ela me manda tipo 10, 15. Ela fala, pastor, estou te mandando logo 15. Daqui a pouco ela, pastor do céu, já passou, a gente já está no meio do ano. Eu falei, é assim que funciona. E depois dos 40 vai passando mais rápido ainda, não é verdade? Mas diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 12, o verso 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Vamos ler mais uma vez. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser, aqui naquela versão diz esforçado, na minha ser diligente. Feche seus olhos. Jesus, eu quero agradecer. Obrigado por esta noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. E que o Senhor fale conosco. Essa noite profética. Eu sei que a palavra que sai daqui, o louvor já foi profético. E nós queremos apenas, Pai, continuar nessa noite, falando da Tua palavra, do Teu amor. Pai, é isso que nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Eu acho interessante porque
não era nem essa palavra que, na verdade, eu li hoje, que Deus falou comigo a respeito disso. Mas essa palavra como um texto base é aquilo que a gente apoia, ele reforça muito daquilo que Deus ministrou no meu coração. Ele está falando que o preguiçoso não assará a sua caça. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. Quando ele fala do preguiçoso não assar a carne, ou melhor, a sua caça, significa de algo que ele tem na mão, mas ele não consegue usufruir daquilo que ele tem na mão. A gente tem algo na mão, mas não conseguimos usufruir daquilo que a gente tem. E isso, infelizmente, é a vida de muito cristão. Que Deus vai lá, enviou o Filho dele aqui nessa terra, pagou um alto preço, para que eu e você tivéssemos e tenhamos uma vida e vida em abundância, mas infelizmente nós não conseguimos usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que Ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Mas você entende isso? Ele nos chamou para sermos filhos, e Ele nos dá isso. Vamos abrir lá, João. Hoje eu estou meio professor de escola bíblica, né? João, fala nisso, mas tem estudo, tá? Às 20 horas. João, o Evangelho de João, o capítulo 1. Olha só o que diz o verso 11 e o 12. Diz: veio para os seus, e os seus não receberam. O verso 12 diz: mas, porém, entretanto, algumas pessoas não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Gente, quando ele fala de poder, ele está falando de poder mesmo, de algo que é diferente na nossa vida. Deus não nos chamou para sermos iguais ao mundo, iguais a todo mundo. Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para sermos luz. Parece um grande peso. A pastora falava hoje sobre esse peso que é tirado das nossas costas. O preço da religiosidade é tirado das nossas costas. Quando eu falei para você que a pastora falou algumas coisas que Deus falou no meu coração, por exemplo, quando você lê hoje, a gente está lendo Lucas, né? Na nossa leitura bíblica, e lá em Lucas, no capítulo 13, fala que os doutores das leis chegaram lá e foram falar com Jesus. E aí, fala daquele povo lá, como é que funciona? Aquele povo que morreu lá na torre de Siloé, que o sangue deles foi misturado com o sacrifício de Pilatos. Aí Jesus fala assim: você acha que aqueles homens que morreram lá aos 18 são mais pecadores do que vocês? É disso que Jesus está falando comigo, com você hoje nessa noite, que usou a pastora, e era isso que Deus fala. Deus está nos tirando da religiosidade, quando a gente acha que aqui dentro a gente é melhor do que todo mundo, e a gente não é melhor do que todo mundo. Deus me dá poder para que eu, Danilo, seja uma pessoa melhor, para que eu viva algo de especial na presença de Deus. Ele não me chama e me dá poder para eu ser superior às outras. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não nos chamou para sermos superiores às outras pessoas, mas que eu consiga viver um processo de transformação do meu ser. É para isso que Deus nos chama. A Bíblia diz que a gente tem que melhorar todos os dias. A gente vem, chega num estado, e o nosso estado começa a ser o quê? Melhorado. Todo dia a gente é transformado um pouquinho. É um processo. Me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É isso que Paulo está dizendo. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Então, quando Deus me dá esse poder, Ele me dá um poder para quê? Para eu ser diferente, mas não para ser melhor que ninguém. E é isso que o pessoal está falando com Jesus. E Jesus começa a falar: e vocês acham que vocês são mais santo, que aquele povo era mais pecador? E Jesus vai falando que aquele povo, eu achei muito interessante que a pastora falava sobre isso. Isso sim não é legal sobre as nossas vidas, e às vezes é isso que a gente está vivendo, e não estamos conseguindo tomar posse daquilo que é nosso. A gente não está conseguindo usufruir. A caça está na nossa mão, mas a gente não consegue assar essa caça. Foi como eu disse lá no começo, a caça está na nossa mão. Jesus morreu naquela cruz,
por mim, por você. Mas nós não conseguimos usar isso, não para ser melhores que as pessoas, mas para eu ser uma pessoa melhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É para isso que Deus me chamou, para eu ser melhor, comparando comigo mesmo todos os dias. A gente começa a comparar com as pessoas. Eu acabei de falar aqui que muitas vezes a gente fala, não, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Por quê? Porque a gente está olhando para a vida a Bíblia diz, lá em Corinto ele diz, examine-se o homem a si mesmo. A gente tem que olhar para nós. Se você quer uma referência, olha para Jesus. Amém? Olha para Jesus. Não fica olhando para as pessoas. Tudo bem, eu estou aqui, a pastora está aqui, tem outros pastores aqui, obreiros da igreja, mas a tua referência é Jesus. Quando você colocar a tua referência em Jesus, ou Jesus ser a sua referência, tem algumas coisas que vão saltar nos teus olhos. Primeiro, que aí você não fazendo nada. Que a gente está muito fraco. Que a gente está mole. Porque quando a gente começa a olhar para a vida das pessoas, há duas coisas. Ou você acha que você está fazendo muito, ou você acha que você não está fazendo nada. Né? Ou você acha que você não precisa fazer, melhor dizendo. Né? Porque você fala, teu irmão fazendo, eu não preciso fazer. Ou então você acha, nossa, eu estou fazendo sozinho. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente começa a entender que na verdade a gente não está fazendo nada. Jesus sim, começa a colocar ele como referência. Então esse peso, esse jugo, sim, ele saiu da nossa vida. Esse poder de achar que somos melhores, não somos. Tanto que Jesus vai falar isso, e Jesus fala assim, todo mundo tem que se arrepender. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é se arrepender hoje. Amém? Mas eu não fiz nada, pastor. Se arrependa todos os dias. Essa noite é profética, é sobre a tua vida. Às vezes o que está faltando para a gente é isso, é levantar de manhã e dizer, Deus me perdoa. Na hora de dormir, Deus me perdoa. E é legal que Deus vai falando isso comigo, e foi assim que Ele fez comigo hoje. A pastora fala a verdade, dificilmente Deus me dá. Eu estava falando com a Luciana aqui, né, a pastora, a gente às vezes pregou domingo, né, aí chega hoje, a gente precisa de uma palavra nova, porque se eu não trouxer uma palavra nova aqui, todo mundo vai dizer assim, o pastor não está orando, ele está repetindo palavra. Não é? Seja sincero. Não é, Juninho? Também uma palavra de domingo, ixi, o pastor está fraquinho, que não está orando. Mas a gente tem que entender que às vezes, eu já ouvi falar que tem pessoas que dizem que uma palavra para ficar boa, você tem que pregar umas 10 vezes, né? E aí eu falo para a pastora Luciana, eu já saí daqui para pregar num congresso de homens lá em Formiga, sem uma palavra. Aí eu falei, meu Jesus, o que eu vou pregar um congresso 3 dias? E eu não tinha uma palavra, cheguei lá, Deus revelou. Aí deu a de sexta, que eu usei uma parte que eu tinha pregado aqui uma vez, ministrado uma vez, e aí eu estou ministrando lá na sexta-feira, Deus já revelou a de domingo, foi revelada de domingo no final de semana. Então, é mais ou menos assim. E hoje Deus, hoje, agora, antes do culto, Deus falou isso comigo, que a gente, esse peso, esse jugo de apontar para as pessoas, ele precisa sair. Mas Deus nos deu algo. Ele disse que Ele nos chamou, e aquele que crê, Ele nos deu o poder de ser filho. Então a gente não é coitadinho não, pelo amor de Deus, não tire isso da sua... Deus te deu o poder de ser filho. Não de você ser melhor que ninguém, mas de você poder melhorar todos os dias. Aí é com você e Deus. Eu olho para a minha vida todos os dias, dou uma olhadinha lá para trás e falo, Jesus, estou precisando melhorar um pouco, porque faz uns dias que eu não dou um avanço. Jesus, tem uma semana aí que eu estou parado, está a mesma coisa, ele está dando uma melhoradinha. É para isso que Deus te chamou. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, Deus ministrou o meu coração no mesmo capítulo 13 de Lucas, e aí eu falei que foi em Lucas que Deus, eu leio no Lucas que Deus falou isso. E se você quiser abrir, abra lá. Lucas 13, eu só deixei essa palavra para falar o quê? Você tem algo na sua mão, mas você não consegue usufruir disso. Deus te deu e te chamou, você como filho, para você ter o poder de ser filho de Deus. E esse poder não é para você ser melhor que ninguém, mas pelo contrário, é para você se melhorar todos os dias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí em Lucas capítulo 13, ele vai falar exatamente isso.
lá a partir do verso 1, ele vai falar, ó, naquela ocasião, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam, né? Ele, porém, lhe disse, pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então ele fala assim, ninguém, que às vezes a gente olha a nossa vida e fala assim, Jesus, o que acontece? Não acontece nada, não chegou a tua hora, não é tempo ainda. Esse papo de, não, Jesus, porque Jesus não é carrasco, ele não sai judiando de ninguém, né? Deus não sai aqui. Eu falo que às vezes a gente pensa que Jesus é igual ao nosso Xbox, é assim que fala, né? Aquele Xbox, eu tenho um controle, eu falo, Jesus, fulano, mata, e Jesus vai lá matar. Não é assim que funciona. E aí ele está falando, todo mundo tem que, Jesus não sai maltratando ninguém, ele fala, todos precisam se arrepender. E aí ele continua dizendo, ou cuidais, ele diz no 4, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Lembra que eu falei para você que Jesus era muito esperto? Domingo eu falei isso. Toda vez que alguém fazia uma pergunta, ele respondia a pergunta com outra, ele vai lá e põe na titela do povo já. Assim, e aí, você está me perguntando isso, mas isso daqui? Aí ele já põe. Então, aí pastor, mas, gente, eu não quero entrar no mérito dessa torre, tá? Essa torre aí, alguns dizem que era naquela época, que estava construindo, outros dizem que foi antes, outros dizem que tinha gente que era presa lá, outro dia a gente tem historiadores que dizem que eram quem estava construindo, outros dizem que eram pessoas que estavam apenas olhando e houve uma catástrofe lá e essa torre caiu e matou algumas pessoas. Eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que no meio da dificuldade da vida, né, a gente tem que entender que todos nós somos iguais, mesmo quem está bem, porque às vezes aparentemente ele está bem, mas aqui dentro tem um buraco, né? Ou aquele que está passando por uma situação difícil. Todos carecem da presença de Deus, da misericórdia de Deus. E aí, tanto que ele continua, né? Ele continua dizendo, os 5, não eram, eu vou afirmo. Então ele está falando, aqueles 5, aqueles 18 não eram mais pecadores que ninguém. Aí ele fala, eu afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então ele está falando, independente daqueles lá, e daí ele está falando, daquele que está lá no mundo, que está lá fora, ou a gente tem que se arrepender. Tanto que depois, ele vai falar da parábola da figueira estéril. Aí o verso 6 diz assim, então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Você pode ver que ele está ligando uma história na outra. Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, e vindo a procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor, disse ao viticultor, há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que esta, ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele está falando, ele está só ocupando espaço. Então corta. Aí o viticultor disse, ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se tiver dado fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então ele está falando do quê? De alguém que não está dando fruto. Ele dá uma parábola. É alguém que não está dando fruto, que está lá, e que é como se falasse assim, tira. Ele falou, não, espera mais um pouquinho, porque vai chegar a hora. Pode ser que chegue essa hora. Eu vou cavar, eu vou trabalhar naquela árvore, e vamos esperar mais um pouco. Quem sabe o ano que vem essa árvore dê fruto. E quando eu lia isso, Deus ia me falando isso. Essa espera, esse tempo, tem muitas vezes nos afastado da presença de Deus. Nós
temos o grande costume, quando as coisas demoram um pouco, a nossa tendência é ir esfriando ou duvidando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que ele falou que o preguiçoso, olha como a palavra de Deus é muito interessante, ele falou, o preguiçoso não assará a sua carne, a sua caça. Quer dizer, é algo que está na mão, ele não vai usufruir. Assim como eu e você, muitas vezes, estamos lá, somos vinha, fomos plantados, não demos fruto, mas essa demora, muitas vezes, coloca a nossa vida em xeque. A gente começa a duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer. A gente começa a duvidar daquilo que Deus realmente tem para a minha vida e para a tua vida. E a gente começa a falar, eu acho que isso não é para mim. A nossa tendência, quando o tempo demora, e a gente esquece que na verdade o tempo entre a promessa e a bênção é onde Deus está trabalhando nas nossas vidas. O que o viticultor disse? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma valetinha, vamos colocar um adubo aqui, muita gente mexe com planta, né? Coloca um adubo e vamos fertilizar essa terra para poder ela começar a produzir. Só que a produção dela não vai ser de um dia para o outro, tanto que ele fala, vamos esperar mais um ano. O grande problema nosso é esperar mais um ano. O grande problema nosso é esperar mais um pouco. O grande problema nosso é a gente sair hoje dessa noite e você falar assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que hoje foi mesmo. E a gente acaba abrindo mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando eu falo que a Bíblia é linda, e eu não cheguei ainda naquilo que eu quero, às vezes a gente brinca, né? Eu estou na minha introdução e na verdade eu estou como se fosse na introdução mesmo. Quer dizer, Deus nos deu algo, a gente está com isso na mão, que é a nossa caça, mas a gente não consegue o quê? Assar ela. Porque lá o versículo está falando do preguiçoso, mas a gente pode trocar isso com preguiçoso, pode trocar pelo cansado, pelo desanimado, pelo desesperançado, por aquele que não consegue aguardar a bênção e a hora certa, aquele que não consegue aguardar chegar o momento certo. Mas quando a gente continua lendo Lucas capítulo 13, a Bíblia vai falar de uma cura que Jesus faz. E para mim aqui entra o contraponto do que eu acabei de falar. Se a gente não consegue esperar, se a gente não tem algo na mão, mas não consegue usufruir, a gente vai falar de alguém, a partir do verso 10, alguém que entendeu o que é esperar. Olha o que a Bíblia diz a partir do verso 10, do mesmo Lucas capítulo 13. Ele diz assim, ora, estava Jesus no sábado em uma das sinagoga. A sinagoga era um lugar, não era o templo, só tinha um templo em Jerusalém, então Jesus não estava em Jerusalém, ele estava lá nessa sinagoga, era um lugar onde dia de sábado se adorava. E a Bíblia diz, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Algumas versões vão falar que ela estava doente, mas era um espírito de enfermidade, a minha versão fala isso. Havia já o quê? 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Meu irmão, quando eu vejo isso aqui, eu falo assim, gente, isso é o oposto do que eu acabei de falar. Qual de nós, com um problema, estaria dentro da igreja há 18 anos? Qual de nós, com um problema, estaria em um relacionamento há 18 anos? Qual de nós, passando uma luta, estaria na presença de Deus há 18 anos? Se eu não me engane, não, eu acho que é isso mesmo. Eu ia falar um negócio, mas eu acho que é na outra passagem. Tem algumas versões que ele vai falar, depois que cura ela, que vai falar que ela está há 18 anos com esse problema. E aí a gente começa a entender algo que Deus falou comigo hoje nessa noite. A gente é chamado por Deus, nós temos algo na nossa mão, nós não conseguimos usufruir daquilo, porque nós não conseguimos esperar. Mas quando a gente aprende a esperar, e a palavra-chave dessa noite, eu quero que você saia com essa única palavra. Se você sair com essa única palavra, eu estou feliz. Se você aprender a perseverar, meu irmão, na hora certa vai chegar a tua bênção.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Gente, até agora eu falei de alguém, por exemplo, preguiçoso, que tinha uma caça, mas não ia conseguir assar. Eu falei de pessoas que começaram a apontar para Jesus e dizer: Jesus, fulano de tal, ciclano. Jesus, para, todos nós somos iguais aqui, não tem esse negócio. Aí a gente entrou lá na parábola da uva, né? Que Jesus olha e fala assim: faz o seguinte, corta isso aqui. Aí o cara: não, vamos esperar mais um pouquinho, eu vou dar uma trabalhada, eu vou abrir um buraquinho aqui, vamos pôr água, vamos pôr esterco, vamos adubar essa terra e vamos esperar mais um ano. E não como coincidência, Jesus começa a falar de uma mulher que está há 18 anos. Mas onde que ela estava? Onde ela estava? Em casa, reclamando, murmurando, encontrando as pessoas, reclamando para as pessoas, dizendo: Jesus me esqueceu, Jesus não está me vendo, Jesus não quer, acho que isso não é para mim. Não, a Bíblia diz que ela estava dentro da sinagoga. Meu irmão, isso é perseverança. E ela não foi lá se aparecer, não, porque se ela fosse se aparecer, a Bíblia diz que ela estaria lá no meio. Para mim, essa mulher estava num canto, porque aquilo ali era um motivo para ela que não. Até porque naquela época, infelizmente, hoje às vezes ainda tem isso, que a gente começa a achar que todos os problemas, eles são oriundos de algo que eu fiz e eu mereço aquilo. Tanto que é isso que Jesus está batendo lá na hora que ele fala da torre, porque ele fala assim: aqueles camaradas morreram por quê? Porque não era gente boa, eles mereceram aquilo lá, eles fizeram alguma coisa que mereceram. Aí Jesus pega uma mulher que está há 18 anos dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, e ele fala: vem cá, mulher, vai, volta ao normal, o espírito de enfermidade, sai dela agora. E a Bíblia diz que naquela noite, aquela mulher foi restaurada. Aquela mulher com certeza não estava no meio. Por quê? Porque eu tenho certeza que todo mundo apontava e falava assim: aquilo ali é Deus, porque ela pecou, porque ela falhou. Meu irmão, não tem isso. Deus não sai metralhando ninguém, não. Esses dias eu estava falando aqui, Tiago diz que do que se queixa o homem, senão dos seus pecados. Meu irmão, eu estou com meu pé doendo hoje, desde domingo, a culpa é minha. Se fosse por causa disso, eu estava morto. E quem lembra da história do dia que eu contei aqui, com um senhor estava numa reunião da igreja, na assembleia, ele começou a bater na mesa e dizer assim: eu só quero meus direitos. Eu só quero os meus direitos. Quem lembra dessa história? Foi num livro que eu li. Eu só quero os meus direitos, lembra? Aí disse que um senhorzinho falou: o que você quer? Fez assim. Vocês não estavam na igreja não, uma vez? O senhorzinho, e o cara falou: eu só quero os meus direitos. Ele falou assim: se você tivesse seus direitos, você estaria no inferno. Então, se a gente for ver direito aqui, todos nós estávamos mortos. Na verdade, Deus já tinha abominado todo mundo. Agora, a diferença na minha e na sua vida é a tal da perseverança. E essa noite, nessa noite profética, a palavra profética sobre a tua vida é isso: é perseverança. Eu não sei há quanto tempo você está passando por essa noite. Eu não sei há quanto tempo você está vivendo essa sua vida. Eu não sei há quanto tempo você está orando para Deus em algo. E eu acabei minha palavra aqui, gente. Eu estou falando que foi muito rápido algo, Deus falou comigo. E é assim, dia de quinta-feira é muito assim, muito direto. A palavra é essa: perseverança. Eu não sei há quanto tempo você está buscando algo. Eu não sei há quanto tempo você está orando. Eu não sei há quanto tempo você está passando por essa luta. Eu não sei há quanto tempo esse problema está aí dentro de você. E mais do que isso, tem muita gente que nem sabe. Não sei por que Deus está falando isso para mim. Porque às vezes a gente olha as pessoas e por fora as pessoas estão aqui. Mas Deus conhece a gente. Deus me conhece e te conhece, meu irmão. A Bíblia diz que Ele me conhece e te conhece, que nós não tínhamos forma no ventre da nossa mãe. Salmo 139. Às vezes a gente olha e a gente pensa: meu Deus, olha essa pessoa, eu queria ser assim. Você não tem ideia do que essa pessoa está passando. Porque você não mostra. Você não deixa isso transparecer. Mas a tua vontade era de ficar dentro de casa, a tua vontade era de ficar trancada, a tua vontade era de você desistir de tudo, falar: Jesus, isso aqui o Senhor não tem para mim.
Mas você escolheu estar aqui hoje nessa noite. Você está assistindo essa live. Você escolheu estar assistindo essa live nessa noite. Assim como aquela mulher que há 18 anos tinha uma enfermidade. E ela estava naquele dia na frente de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chama aquela mulher na frente e diz assim: espírito de enfermidade, sai dela. A Bíblia diz que aquela mulher não conseguia olhar para o alto. Você sabe o que é não olhar para o alto? Você sabe que se andar só assim, uma vez eu ministrei sobre essa mulher, eu fico imaginando ela andando só assim, ó, não consegui. Normalmente quando a gente fala, vamos orar, qual que é a tua tendência? Eu falo assim, Jesus, não é? Não é? A nossa tendência, Jesus é aquela mulher que só andava assim, ó, ela não conseguia levantar os olhos para pedir nada a Deus, para orar, para falar com Deus, não conseguia. E a mulher assim, ó. Mas ela estava 18 anos e a Bíblia diz que ela estava dentro da sinagoga. Às vezes ali dentro tinha gente que nem queria que ela tivesse. E às vezes é assim na nossa vida. Aqui dentro tem situações dentro de nós que nem queríamos que estivéssemos aqui hoje nessa noite. Mas você venceu isso, você está aqui hoje nessa noite, você está perseverando. Perseverando é a palavra perseverar, continuar, ir contra, e aquilo que é contrário, a gente vai continuar vencendo e correndo, e caminhando. A gente está andando contra, meu irmão. Converter significa isso, conversão, é você mudar de rumo. Você está andando para cá, eu vou converter, eu vou sair da direção que eu estou andando e vou andar de outra forma, andar na contramão do mundo. E é isso que Deus está falando comigo, com você hoje nessa noite. Eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei há quanto tempo, eu não sei qual que é a tua dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo hoje, continua perseverando. A palavra profética para a tua vida hoje, persevera, continua buscando a Deus. A Bíblia diz que aquela mulher não estava correndo atrás, não estava indo para um lado, não estava para outro. A Bíblia diz que ela estava na presença de Deus, dentro de uma sinagoga. As pessoas elas têm dois extremos, né? Ou a pessoa, quando ela não recebe, ela some porque não recebeu, ou às vezes a pessoa recebe e some da mesma forma. Quantas pessoas a gente não conhece? Ou ela está aqui dentro e, gente, tem tanto tempo não acontece, e quer saber uma coisa, desiste, vai embora. Ou então a pessoa recebe e a primeira coisa que ela faz é o quê? Ir embora, porque eu não preciso mais, eu já consegui o que eu queria, agora eu sou autossuficiente. Então a gente entra nos dois extremos. Deus está falando hoje, persevera. Se hoje for a noite da tua vitória, continua perseverando. Se hoje não for ainda, continua perseverando. A palavra dessa noite é perseverança. Deu para entender? Porque Deus me conhece, te conhece. Eu estava falando isso. Apesar de você não transparecer, de você não mostrar, Deus te conhece. A gente estava fazendo um curso essa semana, né, Elias? A gente está fazendo um curso de homens. Homem sábio. Um dia a gente chega nesse nível, né, Elias? Vamos ficar sábio. Aí o pastor falou assim, 2 perguntas que Deus faz, fica marcada. A primeira delas, ela chega para Adão. Adão, onde tu? Você acha que Deus não sabia? Sabia. Mas ele estava falando com o homem. Aqui dentro. Depois ele fala com, eu nunca tinha percebido isso. Eu sempre lembro dessa, né? Onde tu estás? Deus não sabia, sabia. Aí a segunda pergunta ele faz para quem? No capítulo 4, para Caim. Onde está teu irmão? Você acha que Deus não sabia? Deus me conhece, te conhece, Ele sabe o que passa aí dentro. O que Ele está querendo de mim, de você hoje nessa noite, é que a gente assuma isso. Não é assumir, sair gritando, falando, chorando, desistindo, correndo para um lado, correndo para o outro. Mas é com Deus, e é isso que Deus está querendo de mim e de você hoje nessa noite. É com Deus que você precisa falar. Aquela mulher estava 18 anos dentro da sinagoga. Há 18 anos buscando a Deus. Porque Jesus conhecia a vida dela. Podia ser que era a primeira vez que Jesus estava vendo aquela mulher. Poderia ter sido. Mas a Bíblia diz que Ele nos conhece quando não tira informe. E não adianta você ir para qualquer lugar que você quiser. A Bíblia diz, no mesmo Salmo 139, se eu subir no céu, tu estás. Se eu descer na mais profundeza, tu estás. Onde eu for, o Senhor vai estar. Então é melhor estar onde? Aqui na presença de Deus.
perseverando no Senhor, porque uma hora a tua bênção vai chegar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu te convido a ficar sobre os seus pés nessa noite. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual que é a tua dificuldade. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que está passando aí dentro do teu coração. Eu não sei o que você falou hoje para Deus. Não sei.